tarde, turma. Mais um vídeo, mais uma aula e nós vamos dar continuidade à nossa apostila. Vamos lá da página 4 até a página 6, ok? Hoje a gente vai falar sobre esses elementos da didática e um pouquinho sobre comédios. Então vamos lá. A nossa apostila, ela diz que os elementos da didática estão divididos em 3 elementos. Vamos lá. A análise do ato didático destaca em relação dinâmica entre 3 elementos. Quais são esses elementos? O professor, o aluno e o conteúdo. Entre o professor e o aluno, você tem o conteúdo, aquilo que o professor quer passar para o seu aluno. A partir desses elementos, podemos fazer aquela clássica pergunta, né? Para quem ensinar, o que ensinar e quem ensina. Para quem se ensina, como se ensina e sobre que condições ensinar. Então, essas perguntas são extremamente básicas para que eu possa montar o meu planejamento pedagógico. Então, dentro desse planejamento pedagógico, vem aqui os objetivos. Esses objetivos eles vão estar subdivididos em 2, os objetivos gerais e os específicos. Eu costumo dizer que o geral é tudo aquilo que eu quero abrangente, que eu quero que a minha turma entenda desse conteúdo que eu estou passando. E o específico é aquilo que eu quero que o meu aluno aponte, que ele venha para mim, me dê o feedback daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele absorveu da matéria. Então, vem aqui na apostila dizendo assim, ó, geral e específico requerem conhecimentos de filosofia da educação, teoria da educação e teoria de conhecimento antropologia. Então, é nessa forma aí que a gente vai garantir que os nossos alunos aprendam e tenham uma absorção de um todo. Os conteúdos. Esse conteúdo, a seleção e a organização dos conteúdos implicam, ao menos, vamos lá ver o que é. Os conteúdos e métodos de investigação de ciências ensinada, a estrutura lógica da matéria. Então, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma espinha dorsal daquilo que eu vou passar para o meu aluno. Adequação da idade ao nível de desenvolvimento mental dos alunos, aos processos de interno e assimilação. Ou seja, dentro dessa espinha dorsal de conteúdo, eu preciso sim ter essa matéria de acordo com o nível de idade do meu aluno, de amadurecimento desse meu aluno. Eu tenho que estar de acordo com isso. Processo de desenvolvimento da linguagem e o significado social dos conhecimentos. Depois, aluno e professor, que eu acho que é a peça fundamental de tudo isso. Se você tem uma boa relação com o seu professor, automaticamente você assimila melhor a matéria. Se eu não tenho uma boa relação com o meu professor, automaticamente eu fico meio que receosa com a matéria. Então, vamos lá. Essa relação aluno-professor, para mim, é essencial. Então, vem dizendo aqui na apostila, relação professor-aluno voltada basicamente à formação intelectual, implica aspectos psíquicos e socioculturais. Então, depois vem dizendo assim, como por exemplo, a teoria de organização escolar, a administração escolar e o meio de comunicação e propaganda. Então, tudo isso está envolvido nesse processo de ensino-aprendizado. Não só aluno, professor e o conteúdo, mas a escola, todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo de como ensinar, como você pode passar esse conhecimento. Então, isso a gente vai chamar de uma relação social, não só professor-aluno, mas a escola, a direção, desde a merendeira ou da faxineira, todo mundo que está dentro desse contexto social, eles têm que estar embasados pedagogicamente nesse processo de ensino-aprendizado desse aluno. Então, vamos lá na página 5, vem dizendo assim, o professor e aluno pertencem a grupos sociais, não só fora da escola, como dentro da escola, que é um grupo social. Assim como a escola e a sala de aula são grupos sociais envolvendo uma dinâmica de relação interna. Então, dentro da escola, a gente pode dizer que a gente tem um grupo social, sim. É um grupão, né, social. E dentro da minha sala de aula existe um outro grupo social, aquele que realmente eu quero, né, com os meus alunos, aonde eu quero chegar. Vamos lá nos métodos. Os métodos, como se sabe, mantêm estreita relação com os objetivos e conteúdos, com o que
o sujeito que aprende. Então, os métodos, o que é método? É a maneira do qual eu vou passar esse conteúdo para os meus alunos. Quais os métodos que eu vou usar, né? Quais os recursos que eu vou lançar mão para que eu possa, sim, fazer com que a coisa aconteça. Que os meus objetivos, principalmente os específicos, sejam alcançados. A didática é uma disciplina de integração, articulando num grupo geral de ensino as várias ciências da educação e compondo-se com as metodologias específicas das disciplinas curriculares. Então, a didática, ela é uma disciplina, mas ela também é um meio de você elaborar a sua estrutura como professor, né? Então, a didática, ela tem essas duas vertentes, né? A didática é, assim, uma disciplina de interseção, uma disciplina síntese, né? Então, ela vai ali, ó, tornar a didática como disciplina da integração ou disciplina síntese. Implica reconhecer que ela tem dois campos conexos e integrados de saber: o ensino e o ensino de determinadas matérias. Então, ela tem essas duas vertentes. Ela tem o ensino como didática e ela também é uma matéria. Ela é uma matéria, a didática, tá? Isso significa que para ensinar uma matéria não basta dominar o conteúdo ou ter domínio de prática do ensino das matérias. Não basta. Você precisa ter muito mais do que domínio daquilo que você está passando. Você tem que ter segurança, não só domínio, mas segurança. Você tem que estar embasada em querer fazer aquilo dar certo, buscar métodos, buscar meios para você chegar aos seus objetivos. Para que um professor transforme as bases da ciência em que é especialista em matéria de ensino e com isso oriente o ensino desta matéria para a formação de personalidade do aluno, é preciso que ele tenha. Então, vamos ver o que eu preciso para fazer com que essa didática aflore em mim como professor e eu faça a coisa acontecer, para que meus objetivos gerais sejam alcançados, principalmente os meus específicos. Primeiro, formação da matéria que leciono. Eu preciso estar formada nessa matéria, né? Eu preciso levar realmente a sério. Então, se eu sou professora de disciplina de matemática, eu estou formada, então eu vou fazer com que faça acontecer, né? Que o meu aluno aprenda da melhor forma. Formação pedagógica didática, ou qual se ligam os princípios gerais de que regem as relações entre o ensino e a aprendizagem, como problemas específicos do ensino de determinadas matérias. Então, se eu sou formada na parte da pedagogia, se eu sair com habilitação em formação, né, eu posso sim lecionar, porque eu estou qualificada para tal, para o primeiro de educação infantil e o primeiro segmento do ensino fundamental. Agora, se eu sou qualificada em uma matéria como história, geografia, ciência, aí sim eu posso ensinar até o segundo segmento do ensino fundamental e o ensino médio. Então, vamos lá. Pedagogia de Comênios. Vamos lá saber um pouquinho, vamos estudar um pouquinho sobre Comênios. Comênios foi um criador da pedagogia moderna. Seu ideal pedagógico era movido pelo preceito ensinar tudo a todos. Então, ele queria realmente que todos fossem capazes, né, de ter o direito, ou seja, né, ter o direito, capazes não, ter o direito de aprender, de absorver. Ou qual resumia as bases e as normas que regem um homem no seu desempenho na esfera terrena, como criador da sua trajetória. Ou seja, este educador tinha como principal meta trazer o ser para perto do Criador. Então, ele fazia o quê? Ele trazia os seres humanos para olhar para o outro como igualdade. É isso que ele queria nesse contexto aqui. Que todos tinham direitos iguais perante, né, a Deus, e na educação ele queria que todos tivessem direitos iguais, que nessa época não tinha, tá? Transformando
os indivíduos em cristãos exemplares, né? No momento que eu consigo olhar para o outro com um olhar de igualdade, eu estou em comunhão. Era esse pensamento que ele tinha, né? Um cristão exemplar, porque biblicamente falando, né? Tá lá, né? Amar a Deus em cima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu tenho esse olhar, né? Eu me transformo em um cristão exemplar, dotado do poder de exercitar suas virtudes potenciais que devem irradiar na direção de todos, independente do estado econômico, de gênero ou de condições físicas e mentais. Então, para ele não importava quem era rico, quem era pobre, quem tinha mais, quem tinha menos, quem tinha mais capacidade intelectual do que o outro. Para ele, todos tinham direitos iguais. Para ele, a didática podia ser definida como a prática de educar e também enquanto ofício de ensinar. Então, eu pratico, eu ensino, né? Eu tenho a prática de educar e também o ofício de ensinar. Dotado de um humanismo ímpar, né, com esse pensamento, ele era um diferencial, e de uma visão globalizante, ele não pensava só nele, ele pensava em todos. Comênios era atraído por todas as esferas de conhecimento. Assim sonhava em construir uma pansofia, ou seja, uma sabedoria que abrangesse a totalidade. Ele acreditava, portanto, que o saber verdadeiro deveria incorporar a filosofia orientada pela razão, a ciência com as suas implicações empíricas e a religião, se realmente aspirasse e edificasse a humanidade. Então, aqui, ó, como ele defendia a necessidade da educação das crianças em idade tenra, ou seja, idade menores, crianças menores, que ali ele ia embutindo e ensinando e já traçando métodos para aquelas crianças. Quando você, desde o pequeno, você vem numa linha de raciocínio, é muito mais difícil você sair dela, né? Quando você tem, vamos dizer, eu vou dar um exemplo, os pais que são de uma religião e desde pequeno você está dentro dessa religião, mais tarde, às vezes, é difícil você sair porque aquilo já está enraizado dentro de você. Então, ele pensava nisso, que desde pequeno essas crianças já tinham que estar sendo traçadas nessa meta de ensino e aprendizado. Sua pedagogia preconiza que se deve iniciar a aprendizagem pelo sentido, pois é através deles que se percebe os estímulos exteriores e, portanto, o que se considera real. Assim, as percepções sensoriais seriam impressas no interior do ser, depois analisadas pelos instrumentos racionais. Foi o que eu falei, né? Ele vai entrar dentro desse ser humano e depois você vem ali racionalizando, embutindo cada vez mais esse conhecimento dentro dessa criança. Os fundamentos da sua didática são o de entendimento, a conservação e a praxis, né? Por meio deles, o indivíduo atinge 3 qualidades elementares. Quais são? A aquisição de vastos conhecimentos, virtude e religiosidade, que estão intimamente vinculados aos dons do intelecto, da vontade e da memória. Então, desde o momento que eu faço com que isso aconteça, essas 3 qualidades vão estar embutidas dentro desse ser, né? Que é a aquisição de vasto conhecimento, né? Ele vai aprender de tudo. Virtude, né? Uma pessoa virtuosa, e religiosidade, né? A pessoa vai estar ali embutida naquela religião, naqueles princípios religiosos. O educador crê que todas as pessoas são igualmente portadoras de uma condição humana, embora manifestem inteligências distintas, ou seja, pessoas são diferentes, pensam diferente, aprendem de maneira diferente, têm o seu tempo de aprendizado diferenciado, mas são capazes de aprender. Basta nós, como professores, traçar metas e objetivos para alcançar todos. Então, esse era o pensamento dele e é o meu também, tá, gente? A doutrina pedagógica de Comênios convida a mente racional a adotar diante de Cosmo uma postura inquiridora e inclusiva de todas as esferas do conhecimento. Sua obra, fruto de intensos diálogos
com filósofos como Bacon, como Descartes, visa contribuir para que o homem, desde a infância, passando pela juventude, complete sua evolução rumo à perfeição espiritual e intelectual. Ou seja, desde o momento que eu ensino, que eu tenho o prazer de ensinar, que eu tenho os meus objetivos, que eu traço dentro desse conteúdo as minhas metas para eu poder alcançar todos os meus alunos, eu estou transformando esse aluno em um ser pensante, que ele possa ter, né, como que eu posso falar? Que ele possa ter a maneira que ele possa chegar, que ele possa se colocar, que ele possa interagir, que ele tenha essa troca com o professor, que o professor possa ver esse aluno como um ser pensante, que ele sabe, que ele tem uma estrutura de vida, que ele tem um grupo social lá fora, no qual ele compõe também esse grupo social dentro da escola, e tudo isso vai ser uma transformação. Então, a base está feita, a gente vai colocando o tijolinho dentro dessa criança, esses tijolinhos vão ser completos, como a gente fala, né? Como a gente vai formar a casa para que essa estrutura dentro dessa criança seja formada, para que ela não seja lá na frente um ser manipulador, né? Ela tem que ser um ser pensante. Então, no mais, esse foi a nossa aula de hoje. Eu quero deixar aqui um beijo carinhoso para todas vocês. Uma boa semana. Fiquem com Deus. Um beijinho.